Senhor Deus, fazei entrar a paz em nossas famílias, que haja união, compreensão e amor. Dai-nos, especialmente a mim, um espírito de humildade e paciência para com a minha esposa, amor e carinho, dedicação aos meus familiares, amigos e bondade para com todos em minha casa. Fazei que os irmãos se tratem como verdadeiros irmãos. Ajudai-nos a conservar a paz nas famílias para merecermos a paz definitiva no céu. Que assim seja. Amém. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação para as nossas caminhadas. Falta-nos, no entanto, a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sob a orientação do Espírito. Que todos nós possamos abrir os nossos corações, ter a paciência de ouvir o que Jesus vem nos dizer. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao 19. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, Jesus nunca subestimou a sua missão. Ele sabia da grande responsabilidade que era escolher, dentre muitos, os 12 apóstolos que seriam os continuadores da sua obra aqui na terra. Portanto, ele subiu a montanha para, em oração, ao Pai fazer o discernimento. Quando desceu, ele estava seguro de que os seus escolhidos eram aqueles a quem o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto salvífico. Até Judas teve o seu papel específico no plano de salvação de Deus Pai. Muitas vezes nós também oramos, rezamos, fazemos o discernimento e no primeiro sinal de que algo não vai bem, nós começamos a duvidar da nossa oração e do direcionamento do Senhor. Fica para nós o exemplo. Jesus ainda não sabia que entre os escolhidos havia um traidor, mas nunca duvidou de que fez a escolha certa, segundo a vontade do Pai. Para muitas coisas na vida, nós nos preparamos, nós nos aprimoramos, nós nos adestramos, porém, nas tomadas de decisões, nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. Agimos por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio nos ensinar a viver a vida em harmonia com os pensamentos de Deus e assim descobrir o que é ou não agradável ao Pai, a fim de cumprir no mundo a missão que nos é proposta. Ele nos instrui sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão.
de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções. Enfim, antes de enfrentar as multidões, foi à montanha para orar, rezar, e passou a noite toda em oração a Deus, a fim de escolher os 12 apóstolos a quem ele entregaria a sua igreja. Ao amanhecer, ele já sabia o que fazer. Entre muitos, ele escolheu somente 12. Unicamente depois de escutar o Pai, foi que Jesus tomou a iniciativa de reunir os seus discípulos e fazer a escolha conforme o Pai lhe havia segredado. Será que Jesus escolheu os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes? Dentre os 12, havia traidores, descrentes, pretensiosos, nenhum deles era exemplo de santidade. Porém, Jesus tinha convicção de que aqueles lá eram os eleitos do Pai e por isso não relutou em chamá-los. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação para a nossa caminhada. Porém, falta-nos, no entanto, a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sob a orientação do Espírito Santo. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, achando que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Jesus sabia que na sua missão ele teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Precisamos também nós estarmos firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que Ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com Ele nós aprendemos a viver, sem temor, o que Deus nos mandar fazer. Quando nós também subimos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará a orientação segura para que possamos descer e enfrentar a multidão e até os traidores com a serenidade e a segurança. O que você faz quando tem que tomar uma decisão importante? Pede o conselho dos homens ou o conselho de Deus? Você se reúne com alguém em oração para fazer suas opções de vida? Você pede ajuda às pessoas que têm intimidade com Deus? Você costuma orar pedindo discernimento para suas ações? Quando você ora, você reza e as coisas não acontecem de acordo com o que você esperava, qual é a sua reação? Você confia que o Senhor sempre dá o direcionamento seguro, mesmo que haja algum contratempo em algum momento? Deixo a cada um de vocês, amados irmãos, estas perguntas para que vocês respondam consigo mesmo em seus momentos de orações e reflexões. Peça ao Senhor a graça da perseverança na oração. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que Jesus não quis realizar sozinho a obra do reino, mas chamou os apóstolos e discípulos para serem seus colaboradores. Nós, ao contrário, muitas vezes queremos fazer tudo sozinhos e afirmamos que os outros mais atrapalham que ajudam. Com isso, negamos a principal característica da obra evangelizadora, que é a sua dimensão comunitária participativa. Além de nos fazermos autossuficientes, perfeccionistas e maquiavélicos, pois em nome do resultado do trabalho evangelizador, excluímos os próprios evangelizadores, fazendo com que os fins justificam os meios e vivendo a mentalidade do mundo moderno da política de resultados.
Isto porque muitas vezes não somos evangelizadores, mas adoradores de nós mesmos. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.